boa noite. Nós estivemos nas últimas 2 semanas diante dos textos do profeta Jonas, capítulo 1 e capítulo 2. E hoje estaremos no capítulo 3 do mesmo profeta. Não cabe aqui revisitar tudo que foi dito, até porque sabemos que o que o Senhor disse para aquele dia, Ele disse. Mas é importante que, mesmo que de modo pequeno, nós façamos uma nova incursão em alguns textos que podem nos dar sustentação para a pregação de hoje. Logo, ao revisitar alguns aspectos do texto de Jonas, eu não busco ser repetitivo, mas trazer uma nova luz àquilo que também já foi dito. Como vocês podem perceber, e já devem ter lido, ou pelo menos ouvido falar, o profeta Jonas foi ordenado por Deus de que fosse a uma cidade muito grande no seu tempo, chamada Nínive. Contudo, ele foi na direção oposta à cidade de Nínive. Ele foi para a Espanha, muito longe de onde Nínive se encontrava. A raiz da desobediência de Jonas, ela já foi verificada nos sermões anteriores. A raiz da desobediência de Jonas era a desconfiança na bondade de Deus. Isso mesmo, Jonas desconfiava de que Deus era bom, como de fato Deus era. Essa desconfiança na bondade de Deus, ela é a raiz da desobediência de Jonas, e eu não seria ousado em dizer que é a raiz da nossa desobediência aqui essa noite, caso estejamos contra Deus em algum aspecto. Desconfiamos da bondade de Deus. Nós estamos muito compenetrados e extremamente desconfiados e muito mais dedicados ao nosso bem e conscientes das nossas necessidades, e quando pecamos, fazemos isso dizendo que desconfiamos de que Deus seja de fato capaz de ser tão bom quanto promete ser. Logo, a raiz da desobediência de Jonas, a raiz da nossa desobediência, é de que Deus nos promete coisas, nos promete um fim para a vida, nos promete um caminho para a vida, mas nós desconfiamos de que esse caminho de fato é bom. Então, desobedecemos deliberadamente. Cremos que se dermos controle total de nossas vidas a Deus, seremos miseravelmente infelizes. Eu vou repetir: se dermos o controle total de nossas vidas a Deus, seremos miseravelmente infelizes. É isso que nós fazemos quando pecamos, desconfiamos da bondade de Deus. Ao longo do sermão, alguns textos bíblicos serão passados, então às vezes eu vou lhe pedir que abra em alguns textos bíblicos que você pode ter a escolha de abrir na sua Bíblia ou visitar junto à tela. Então não fique chateado se eu não lhe pedir para abrir. Aparece aqui, mas você tem toda a liberdade de fazer o mesmo. Diante dessa circunstância da desconfiança quanto à bondade de Deus, nós podemos perceber com bastante claridade, e aqueles que conhecem as histórias bíblicas ou razoavelmente as conhecem, de que Adão e Eva nunca, jamais pensariam, ou talvez disseram entre si da seguinte forma: Eva, que tal se nós formos destruídos e miseravelmente infelizes? Vamos fazer uma coisa juntos? Nunca. A narrativa de Gênesis capítulo 3, não fala sobre Adão e Eva planejando sua autodestruição. Em nenhum momento você vê assim: vamos fazer na nossa vida uma destruição. De forma alguma. Adão e Eva, ao invés disso, fazem uma consideração acerca de suas vidas. Algo como: vamos tomar as rédeas de nossas vidas. As ordens de Deus não parecem nos dar aquilo que precisamos para prosperar em nossa felicidade. Não podemos confiar nele tanto assim. Jonas, então, o profeta, ele revisita a saga, ou seja, essa metanarrativa, essa história comum à raça humana. Algo como: se eu obedecer a Deus, sairei perdendo, preciso ser feliz. Pensou nisso que eu vi? Não é assim? Essa é a saga da raça humana. Preciso ser feliz. E Deus talvez não entenda o quanto eu preciso ser feliz. Nossa desconfiança quanto à bondade de Deus nos faz afastarmos da sua boa mão. Quando desconfiamos da sua bondade, confiamos na nossa. Confiamos nas nossas escolhas. Se você, mais uma vez, puder ter um olhar mínimo para as histórias bíblicas, as antigas histórias e narrativas bíblicas, você não vai encontrar nenhuma razão, mínima que seja, ou explicação, para que Abraão
recebendo de Deus a ordem, me dá o teu filho, o teu único filho em sacrifício, você não vai encontrar nenhuma razão particularmente própria pelo qual Deus poderia pedir aquilo. Você não encontraria nenhuma razão precedente, ou seja, não se fala nem na história antiga de que o Deus Jeová, o Elohim, tenha pedido sacrifício humano. E também não há nenhuma explicação quando Deus pede o filho de Abraão. Quando Isaac é requisitado, não há, olha bem, eu vou provar o seu amor. É isso que nós vemos depois. Deus testa o amor de Abraão para que ele possa de fato estar diante de Deus com tudo que ele é. Mas Deus não fala isso, olha, eu vou te provar. Deus fala, me dá o seu filho. Você acha que Jonas conhecia a história de Abraão? Sim, Jonas conhecia a história de Abraão. Ué, então por que ele não foi até a história de Abraão e creu na bondade de Deus? Um motivo muito simples. As Escrituras apontam para a bondade de Deus, mas nosso coração não aponta para as Escrituras. Nosso coração não crê nas Escrituras. E nesse ponto aqui, é onde as coisas começam a se desenhar com muita claridade. Nós sabemos, através do apóstolo Paulo, e claro, de toda a história bíblica, mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, nos assinala muito claramente de que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Eu vou recitar isso mais uma vez para que você entenda. Se a bondade de Deus é o que nos conduz ao arrependimento, ela precisa ser uma bondade reconhecida por mim. Eu preciso perceber e claramente reconhecer e falar, Deus é bom, Deus é bom. E a bondade de Deus, quando é reconhecida, ela é vista em sua totalidade. Logo nos arrependemos, logo nos inclinamos a Deus e falamos perdão. Como o Senhor é bom e como eu sou tolo. A bondade de Deus não era percebida aos olhos de Jonas, ainda que salvo, ainda que pertencente à aliança, ainda que homem de Deus, profeta de Deus. A Bíblia não invalida o caráter de Jonas em termos proféticos e sua relação com Deus, mas o caráter de Jonas estava falhando, a sua relação com Deus falhava em um ponto de perceber a bondade de Deus como de fato era. Ainda que permeando esses assuntos e explicando por que o profeta Jonas foi desobediente, desconfiou da bondade de Deus, eu posso tentar assinalar um conto antigo, no estilo Christian Henders, aquela coisa meio século XIX, mas tinha um conto antigo, muito antigo, que falava de uma velha bruxa. E essa velha bruxa, ela tinha uma obsessão por transformar os viajantes que passavam à frente de suas estalagens falsas em estátuas de pedra. Ela tinha então um jardim de estátuas de pedra, ela tinha prazer nisso. Esse conto fala de que toda vez que um viajante ia até a sua porta e batia, ela lhe recebia com comida, ela lhe recebia com palavras afáveis e lhe oferecia um quarto como uma hospedagem gratuita. A cama, ela era uma cama maravilhosa e ela fazia com que aquele viajante tão cansado não desconfiasse da bondade dessa velha bruxa. E eles se deitavam e havia uma magia terrível naquela cama, de que quanto mais profundamente você se deleitava naquela cama e em toda a oferta da velha bruxa, mais o seu corpo ia sendo dominado pela magia. Esse conto dizia que ao amanhecer era em pedra que o viajante se transformava. Devido ao seu poder e à sua malvadez e à sua vileza, ela conseguiu dobrar uma moça jovem da região e a colocou para trabalhar forçadamente nos seus serviços. Então essa jovem, ela ficava lá trabalhando de maneira forçada. E ela vez por outra via, e mais uma vez via, que cada vez que entrava um viajante, ele era transformado em pedra e servia ao bel prazer dos jardins daquela bruxa. Até que um dia, entrou um rapaz que ela olhou e o amou, sabe? Aquele amor de, nossa, ele é um bom jovem. E o coração dela começou a se aquecer e ela se desesperou porque ele foi sendo envolvido pelas ofertas da velha bruxa, foi conduzido até a parte de cima da casa e ela desesperada, e a velha bruxa disse, prepare-lhe uma hospedagem, e ela foi até lá. E não suportando o que iria acontecer, ela se compadeceu do viajante. Pegou muitos galhos e colocou por entre o colchão e toda aquela malha por cima, colocou pedras com pontas, pedras machucando. Então o jovem, quando foi se hospedar,
até porque ele não iria reclamar da hospedagem, afinal ele era de graça, foi e deitou-se. Mas não conseguiu dormir, o sono era picado, ele tirava um galho, jogava, aparecia outro galho, era muita coisa que a jovem tinha feito. Então ele colocou lá um pouco para cá, um pouco para cá, acordou, não aguentou, ficou desperto, e bem antes do amanhecer, esse jovem já estava de pé. Então, já no começo da manhã, totalmente afadigado, cansado, ele saiu e pelos corredores da casa foi falando com a jovem assim, eu até coloquei o final aqui dessa narrativa do jeito correto. Ele lhe disse: como você pode dar a um viajante uma cama tão horrível? Sussurrou a jovem em voz baixa, o tormento que você passou agora não é nada se comparado ao tormento infinitamente maior que uma noite de sono confortável teria lhe trazido. Isso que você sentiu foram gravetos e pedras do meu amor. Essa pequena história, esse conto de fadas, narra, ou pelo menos a luz, ou aponta para um Jonas que está enfeitiçado com sua própria categoria de felicidade e profundamente dorme em um navio que lhe parece trazer todo o consolo necessário. Ele parece estar em paz, mas Deus lhe põe galhos de amor. Deus lhe coloca uma tempestade cheia de galhos e pedras, se eu poderia aludir aqui. E deste modo é que nós temos essa segunda parte da narrativa de Jonas, onde, achando que ele poderia ser vitorioso em sua luta por não fazer a vontade de Deus, Deus o desperta de seu sono e lhe traz um aparente tormento ou salvação. Ele vai para o ventre de um peixe, lançado pelos marinheiros que descobrem a realidade de seu pecado. Jonas está no ventre do peixe, e essa foi a nossa segunda estada semana passada. Os galhos e as pedras de Deus não o deixam adormecer na dureza de seu coração. E hoje, para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para um trecho bíblico, no capítulo 3 de Jonas, que é apontado por Jesus, onde lá na frente vai usar Jonas como um sinal. Mateus capítulo 12, se você puder observar, Mateus capítulo 12, ele traz Jesus nos falando sobre isso. Gostaria que você lesse, por favor, desde então. Pode ler em mais alto. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. O sinal de Jonas. O tema de hoje, no coração da cidade, vai ao ponto do sinal de Jonas. O profeta que desconfiou da bondade de Deus, o profeta que recebeu os galhos e as pedras do amor de Deus no ventre de um peixe, é lançado para fora. E a misericórdia de Deus mais uma vez alcança o profeta Jonas. O capítulo 2, onde nós estávamos falando sobre ele estar no ventre do peixe, aponta claramente de que Jonas é o responsável direto em termos de por que aquela tempestade estava abatendo o navio. Se você puder observar o capítulo 1, verso 6 do profeta, você vai encontrar que o capitão do navio está extremamente irritado com a postura de Jonas. Ele diz assim: o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Aqui o capitão não aponta para Deus. Ele acredita que de fato há um juízo e esse juízo parece ser correto. Quer dizer, ele aponta para a postura de Jonas: por que você está deitado aí? Você também não tem um Deus? Levanta e clama por ele. O capítulo 1, verso 6 mostra que havia uma consciência entre aqueles homens, não de que Deus seja injusto,
mas de que havia algum tipo de coisa acontecendo, e ela cabia a uma invocação de um Deus precisa ser invocado. Nesse ponto aqui, onde você vai encontrar do verso 7 até o verso 17, ainda que não vamos ler, eu preciso remontar o fato de que Jonas é, de acordo com a sorte lançada, o acusado. E diz assim: vem cá, de onde você veio, o que você está fazendo? Os homens perguntam e ele fala: eu sou hebreu, eu sou do Deus que criou céu e terra, eu sou profeta. E ele já havia dito: estou fugindo da presença do Senhor. Eles continuam lutando contra o mar bravio, jogam cargas, lançam as coisas para o lado de fora. Há uma tentativa humana de conter a tempestade, mas a tempestade é a fúria, é a ira de Deus contra aquela situação. Jonas então tem a consciência autossacrificial, ainda não de arrependimento em relação a Deus, mas a consciência autossacrificial de que a fúria de Deus era contra ele e de que aqueles homens não escapariam vivos se ele continuasse ali. Ainda que não possamos julgar os motivos pelo qual Jonas se permitiu lançar ao mar e se apontou como causa da tempestade está abatendo o navio, não podemos inferir que Jonas estava sendo benevolente ou estava sendo autocomisserativo. Isso aqui a gente não vai poder falar do texto. Ainda assim, existe um tema central aqui, que é um tema das Escrituras, que é o tema do autossacrifício, que é o tema onde as Escrituras tocam talvez no coração do Evangelho, que é: um homem morreu para salvar outros homens. Esse tema central começa a ser tateado, e eu gostaria que a partir de agora você ficasse com olhos sobreatentos, porque a redenção começa a ganhar um corpo especial. Nesse ponto aqui, Jonas é lançado no mar, e como você pode perceber, o verso 14, observe por favor: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Jonas é lançado como sacrifício vivo. Jonas é lançado como aqueles grandes filmes antigos de Hollywood, que o vulcão estava em erupção, ia destruir tudo, e eles lançavam uma jovem bela para acalmar o vulcão. Aqueles mitos de expiação, aqueles mitos de dê algo para a natureza para que ela se acalme, porque ela se volta contra nós. Esses homens aqui estão fazendo algo que lá na frente aponta para a substituição de Jesus Cristo no lugar daqueles que veio salvar. Jesus Cristo se coloca como aquele que de fato é o único que pode expiar, aplacar a fúria de Deus contra a raça humana e seu pecado. Jonas está em pecado e compreende sua condição de pecador, e compreende que sobre aqueles homens estava recaindo o seu próprio pecado. Adão não compreendeu isso, pelo menos não de imediato, mas toda a raça humana foi afetada pelo pecado de Adão. E o pecado de Adão não podia ser extirpado de nós sem que houvesse morte, porque o salário do pecado é a morte. E a redenção da nossa raça carecia de que alguém morresse. Nesse ponto aqui, nós encontramos brilhantemente, maravilhosamente, uma representação que não pode ser coincidência. A Bíblia não é feita de coincidências. Marcos capítulo 4, verso 35 a 41, vai estar aqui também para nós. Marcos capítulo 4, do verso 35 a 41, nós temos uma situação fantástica. Jesus está no mar da Galileia, aqueles homens os seus discípulos estão atormentados porque uma tempestade acomete o barco. E como vocês podem observar ali, ora levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Eles estão ali falando: será que você não tem problema da gente morrer? Você não está ligando? Mais uma vez a bondade de Deus é posta em xeque. Parece que eles duvidam de que Jesus de fato se importe. E o que acontece? Jesus se levanta e diz: vento, fique quieto, o vento se aquietou e tudo fica bem calmo. Então os homens lhe perguntaram: que vocês estão medrosos? Jesus lhe perguntou: como é que ainda não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse, que até o vento e o mar obedecem?
É a mesma postura do verso 16 do capítulo 1 de Jonas, quando os homens lançam Jonas ao mar. Jonas, a fúria de Deus engoliu Jonas e o mar se acalma. Nesse caso aqui, nós temos Jesus dormindo profundamente. O verso 38, há um questionamento quanto à bondade de Jesus. Tu não se importa que estejamos perecendo? É uma palavra muito dura para o mestre ouvir, né? Era no mínimo uma palavra insensata. Estava dormindo, como poderia saber? Poderiam pensar os mais razoáveis. Mas ainda assim, Jesus levanta e os salva do afogamento. É o mesmo Deus, porém, nesse caso aqui, não cabe apenas pensar em Cristo como aquele que foi lançado ao mar da morte, nos limpando, nos salvando de afogamento. É claro que é importante pensar que Deus salvou aqueles homens da morte, mas Cristo é lançado não para nos salvar de afogamento, mas da fúria de Deus contra a nossa rebeldia. Esse é o sinal de Jonas. Deus em Jonas aponta para uma realidade que lá em Cristo é consumada. O pecado dos homens leva à fúria de Deus, a ira de Deus contra a raça humana, é porque o seu pecado permanece. A fúria de Deus está sobre as nossas escolhas rebeldes. Eu poderia parafrasear Romanos trazendo uma alusão tal qual: a ira de Deus, ela desce, ela se revela do céu contra toda a impiedade humana que busca tratar a bondade de Deus como uma mentira, adorando nossa própria vontade ao invés de receber com ações de graças a bondade do Criador. Jonas, ele representa o Cristo, mas a cena toda representa com claridade que Jesus, no seio da morte, foi lançado à morte para que pecadores como nós pudessem temer a Deus. Jesus, o justo, ter sido morto, deve levar pecadores a temer a Deus. Esse aqui, algo muito importante a ser dito. O que o sacrifício de Jesus, diante da fúria de seu Pai, deve nos trazer quando refletimos, pensamos profundamente sobre isso? Temor. Temor. Quando tu pensa no sacrifício de Jesus Cristo, você deve temer. Temer porque se Ele foi capaz de fazer isso ao seu próprio Filho, o que não fará aqueles que se mantiverem rebeldes? Se o Filho foi capaz de assim se dar por nós, não deveríamos ter por Ele respeito inigualável, grandioso. Ernest Gordon foi um prisioneiro de guerra da Segunda Guerra Mundial. Ele era um capelão presbiteriano da Escócia. Ernest Gordon ficou preso 3 anos na Segunda Guerra Mundial, nas mãos dos piores dos piores. Pior do que alemão era japonês. Quando o japonês prendia um cara na Segunda Guerra Mundial, os tormentos eram dignos e nem um pouco menores dos piores campos de concentração nazistas. Os japoneses eram cruéis. Esse capelão presbiteriano que sobreviveu, e por isso traz-nos essa história, ele disse que desses 3 anos, uma cena o marcou muitíssimo. Eles estavam lá fazendo trabalhos forçados para os japoneses, e de repente, ao término do dia, o trabalho forçado acabou, e os japoneses, os soldados japoneses fizeram contagem de paz, os pás da obra, e viram que faltava uma. Um dos soldados japoneses ficou sobremodo enfurecido e se lançou contra aqueles prisioneiros europeus e falou assim: se não aparecer aquele que pegou, todos morrerão, serão fuzilados, ainda hoje. O desespero tomou conta daqueles homens. Eles estavam desesperados. O que vamos fazer? De repente, um prisioneiro, é assim que o Ernest Gordon ele relata, um prisioneiro calmamente deu um passo à frente, levantou a mão, colocou, hasteou e disse: fui eu que fiz isso. Então, ele foi sendo arrastado a chutes, pontapés, estocadas de espada, de todo tipo de violência. E diz o narrador desse ato que ele não abriu a boca enquanto apanhava até. Todos os homens voltaram até os seus acampamentos. Os soldados japoneses refizeram as contas.
não faltava nenhuma. Aquele prisioneiro se sacrificou para salvar a todos os outros. Ele não tinha culpa. Jesus foi silencioso até o madeiro. Não havia culpa sobre ele. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nos sensibilizamos às vezes mais com uma história de guerra do que com a história das nossas vidas. Nos deixamos tocar por filmes muito mais do que pela história que nos salvou. A verdadeira história da humanidade. A história das histórias. Um homem justo foi tragado pela morte, espancado e provou todo o ódio da raça, ainda que não tivesse nenhum pecado. Jesus estava morrendo pelos pecados dos homens, não levando em conta as ofensas dos homens, enquanto os salvava. Enquanto Jesus te salvava, eu e você ofendíamos Jesus e o tratávamos como a pior espécie de homem, a pior espécie de gente. Nós precisamos ter hoje um tipo de consciência que nos leve a Deus com muita vergonha. Poucas vezes durante nossas semanas e meses nos aproximamos de Jesus Cristo reverentemente e lhe pedimos perdão. Perdão porque somos insensíveis ao sacrifício de Jesus Cristo. Perdão porque choramos em filmes de cachorrinhos, animais e coisas e amores, mas não somos capazes de onde lemos que um homem morreu, logo todos morreram. Imagine o coração daqueles soldados quando as paz foram recontadas, quando os seus pecados foram contados e não achou-se uma culpa em Jesus. Ainda assim, ele morreu para te salvar. Esse é o coração do Evangelho. Isso deveria nos tocar profundamente. Nesse caso, e apontando definitivamente para o capítulo 3, Jonas recebe uma segunda chance. Há um recomeço, há uma segunda chance, e aqui eu quero entrar com um tema de misericórdia e justiça. Jonas aqui no capítulo 3 recebe uma segunda chance. Sim, uma segunda chance completa, que não tem Deus falando, não vai fazer isso de novo, ou você agora é um profeta de segunda categoria. Uma segunda chance perfeita no capítulo 3, verso 1, 2, 3. Jonas é restituído à sua posição de profeta, sem que lhe seja cobrado nada, sem que lhe seja pedido nada especial. Agora você vai ter que provar que me ama. Agora você vai ter que agir, você vai ter que ser mais santo do que tu jamais foi. Não, apenas diretamente Deus diz, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, e pegue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Jonas se levantou, ao contrário de onde nós vemos, se levantou e foi para Tarsis, aqui Jonas se levantou e foi para Nínive. Ele obedeceu diretamente, não tem conversa, não tem fala. Ele entendeu que tem de ir para Nínive e ele foi para Nínive. Ele entendeu que havia uma missão em Nínive. E nesse momento aqui, ainda que não conjugando aplicações morais, mas certamente é possível aferir que Deus, quando nos perdoa, Ele não nos cobra um comportamento extra-santo. Deus não nos cobra um comportamento supra-santidade. Agora você vai ter que começar de mais alto para trabalhar comigo. Não, é graça. Sabe o que é graça? Graça é um recomeço, onde mesmo que você tenha destruído e perdido todas as coisas, você começa tudo de novo, e começa como filho ainda, com as sandálias, os anéis e o boi cevado e a festa no céu. O recomeço de Deus, ao contrário das suspeitas que nós lançamos uns contra os outros, o recomeço de Deus é graça. O começo foi graça, e cada recomeço é graça também. E não foi graça quando Abraão mentiu no Egito e voltou da mesma forma sendo restituído por Deus. E não é graça porque o assassino e adúltero Davi continuou sendo linhagem para o Messias e rei de Israel. E não é graça quando Pedro diz: eu não conheço. E depois ele pergunta: você me ama? Que Deus é esse? Que depois que o traímos ele pergunta: você me ama?
Então cuida do que é mais precioso. Incrível o modo como nós não entendemos que os recomeços de Deus, diria George Morrison, um pregador escocês também, no século XIX, 1904, mais ou menos, ele pregava brilhantemente, ele falava assim: a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Parece que foi tudo destruído, Deus vai lá levando. Isso é incrível, fantástico, não é humano. Pense em você e com Deus. Costumeiramente pregamos para não convertidos aqui. Costumeiramente também pregamos para cristãos ressecados e cheios de tormentos pelos que já fez, pelo que fizeram. Eu aplico essa palavra agora a você que é cristão, mas está desacreditado em relação ao que pode vir a acontecer diante de tudo que você já deixou de fazer e fez. Há recomeços em Deus. Recomeços. Maravilhosos recomeços em Deus. É uma vida de recomeços. Não é margem para pecar, mas a margem para recomeçar hoje. Daí, Deus não dá nenhuma possibilidade de que Jonas pregue qualquer outra coisa que não seja a mensagem, verso 2, que ele dará. Essa é a tônica do Evangelho. Verso 2 do capítulo 3. A mensagem é Deus quem dá. Não é a mensagem do meu coração. Deus falou muito comigo. Não. Se fosse a mensagem do coração de Jonas, estávamos perdidos. O coração de Jonas não estava muitas vezes com Deus. A mensagem era de Deus. E ainda que fosse uma dura mensagem, era uma dura mensagem vinda do coração de Deus, vindo diretamente de Deus. É o que o verso 2 nos aponta. É uma mensagem de Deus. O arrependimento dos ninivitas, ele vai acontecer numa mensagem que veio de Deus e não de homens. Mas existe algo aqui. Como nós já lemos, os ninivitas se arrependem. Você talvez não tenha noção do arrependimento de uma cidade voltar atrás de sua condição. Mas o que nós vimos aqui, vamos ler agora no verso 5, é o seguinte: os ninivitas o quê? Fala, eles fizeram o quê? Creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Nesse ponto aqui, existe algo importante, porque o texto que vai do verso 5 até o verso 10 é um texto que fala sobre arrependimento. Eu vou repetir essa palavra porque ela pode fazer muita diferença no final desse sermão e na tua vida hoje. Arrependimento. As dúvidas que as pessoas têm quanto ao arrependimento não são pequenas. Elas relacionam arrependimento com tristeza, arrependimento com recomeços, arrependimento com um monte de coisas. Mas tem 3 coisas que arrependimento é, e que está aqui, do verso 5 ao verso 10, que não tem como ser de outra forma. Eu peço que você, que está arrependido, ou crê que está arrependido do que fez, que entende que precisa se arrepender do que fez, faz e é, ou que pode vir a precisar dessa palavra um dia, olha o que a palavra de Deus diz sobre arrependimento. O verso 5 e o verso 6 dizem assim: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. O arrependimento nivela-nos em relação à única realidade que de fato é Deus sobre nós. Grandes ou pequenos, reis, não importa. Quando alguém está arrependido, sua posição um pouco faz sentido. Quando eu estou arrependido, eu posso ser o pastor da igreja e ter de manter uma aparência para vocês. Mas se eu de fato estiver arrependido, eu não consigo olhar para vocês com o mínimo de altivez, ou não acatar os seus conselhos, ou mesmo não me submeter às mais duras provas, porque o arrependimento abate, tira do trono e joga na cinza. Nesse ponto, do maior ao menor, o arrependimento nos nivela. E há temor no arrependido. Estamos diante de algo que é maior do que nossas diferenças sociais. Estamos diante de alguém que é maior do que tudo que nós de fato achamos que nos difere. Nesse ponto, o arrependimento, ele traz uma vergonha, pano de saco e cinza. Para aqueles que estão mais habituados às Escrituras e conhecem as Escrituras de outros textos, isso é vergonha, é tristeza, é um desalento profundo.
E eu preciso aqui dizer para vocês que nenhum trecho das Escrituras você vai encontrar arrependimento subjetivo. Você está arrependido? Estou, mas é por dentro. Eu não preciso mostrar que eu estou arrependido. Eu estou arrependido. É aqui dentro. Não parece, mas eu estou. Nunca vi isso. Davi, quando Natã confrontou, Davi chorou dias. Salmo 50, Salmo 51 são lidos até hoje pelos judeus juntos. É tristeza, é um espírito ressecado. O cara está cantando a própria dor que ele não suporta com ela dentro do coração. O arrependimento sempre nos impõe uma condição que, embora interna, explicite algo externo. Eu espero que o seu arrependimento não seja tão subjetivo que só você sabe que está arrependido, mas ninguém percebe. Nesse ponto aqui eu vou para a segunda percepção clara do arrependimento dos ninivitas. Verso 7. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: o mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Talvez você não conheça as histórias ligadas a Nínive e aos assírios. Talvez você não conheça. Talvez sejam histórias que você nem ouviu falar. Mas aqueles que estudam história, gostam de história, já leram sobre os ninivitas. Eles eram violentos e celebravam a violência. A sua violência lhes era um crachá de grandeza. Existia uma muralha ao redor de Nínive. Eram 4 cidades. Nínive e mais 3, mas tudo era chamado de Nínive. A muralha ao redor era feita de estacas de madeira, onde as pessoas eram encaixadas por debaixo até que saísse pelas suas bocas. Elas eram retiradas das suas peles, na qual faziam alguns tipos de vestimentas, como aqueles guerreiros que querem ostentar peles de animais. Os ninivitas eram cruéis. A narrativa judaica, embora não seja bíblica, mas ela traz alguma luz à crueldade. É dito que Isaías foi cerrado ao meio por eles, cerrado aqui pelo ventre, de baixo para cima. O profeta Isaías, esses homens celebravam e se orgulhavam de sua violência, e agora estão se arrependendo da sua violência. Eles estão voltando os olhos para aquilo que se orgulhavam e olhando para aquilo que se orgulhavam com desprezo e conversão. Olhando para aquilo que era grandioso, o apóstolo Paulo fala que a sua intelectualidade e o seu respeito hebreu, o seu ethos, a sua capacidade de poder chegar perto de você e dizer: eu sou o cara da minha geração. O apóstolo Paulo fala em Filipenses que tudo aquilo que ele reputava por mais alto, agora ele considerava lixo perto do sublime conhecimento de Cristo. O orgulho de alguém que se converteu e foi abatido, e acaba. A beleza orgulhosa, a intelectualidade orgulhosa, a alta capacidade de pensar, arguir, sentir, eu sou tão esperto. O arrependido não tem do que se orgulhar, só a graça, só a misericórdia. Eu não diria que é difícil que você se arrependa hoje, mas eu diria que é impossível que você se arrependa hoje se ainda aquilo que tu preserva de teu orgulho, da sua altivez, ainda é algo que você bate no peito. Como se arrepender e ainda se orgulhar do seu próprio pecado? Impossível! Impossível. E por último, o verso 9 nos diz, olha, percebe a fala do rei. Por favor, observe a fala do rei. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia. Então se afaste do furor de sua ira, para que não pereçamos. Os comentaristas bíblicos, a qual pude perceber, tinham uma unanimidade. Todos eles citavam ao seu modo assim: o arrependimento não faz exigências. Eu escrevi algo assim: a misericórdia
que o arrependido pode receber. A misericórdia nunca é uma exigência de quem se arrepende. Quem se arrepende não faz exigência. Quem sabe, olha a suspeita, quem sabe, se a gente clamar muito, se a gente gritar, se a gente mostrar de fato que está arrependido, botar pano de saco na gente, nos bichos, nas crianças, a gente deitar em cinza, quem sabe, não há dúvidas de que Deus é bom, a dúvida é sobre mim. Recitando o livro de Êxodo, o apóstolo Paulo diz que a misericórdia de Deus é livre. Deus dá misericórdia a quem lhe aprover da misericórdia. Porque a misericórdia, ela vem sobre o erro, ela vem sobre o pecado. E o pecado não exige nada para ser coberto, porque o pecado não pode fazer exigências de perdão. Como alguém pode estar arrependido se ainda existe tratamento? Se ainda existe considerações, se exige que Deus o perdoe, que a igreja o perdoe, que os irmãos o perdoem, que fulano perdoe. Impossível uma pessoa arrependida exigir. Pessoa arrependida abaixa a cabeça no pó. Espera que Deus possa. Porque Ele pode, mas Ele também pode não querer fazer isso. É justo a minha vergonha, é justo o meu pecado, é justo a minha miséria, é justo o que eu estou colhendo. Eu plantei isso, eu fiz isso. Fomos maus, fomos rebeldes, fomos recalcitrantes. Quantas vezes o Senhor te livrou? Quantas vezes o Senhor livrou você? Dá para contar? E ainda que não tivesse livrado nenhuma, de cada pecado que você e eu cometemos, seria justo que pagássemos por isso aqui. Seria justo que sofrêssemos a punição do nosso erro. Quem sabe? Quem sabe Deus hoje não pode? Ou quem sabe Deus não queira? E é nesse ponto onde o arrependimento que não merece perdão encontra perdão. O arrependimento que não merece afagos encontra Deus. É o verso 10 que diz: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Deus mudou de ideia. Significa que Deus recebeu o arrependimento, a bondade de Deus, nesse momento, em olhar a miséria, a condição tola, vil, cheia de pecados, e ainda que sua miséria em se declarar a Deus miserável, ou seja, ainda que você não consiga ir a Deus como miserável que tu é, e dizer: eu sou tão miserável. E Deus falou: você não tem noção, você é mais do que isso. Você tem mais pecados do que confessou, você tem mais miséria do que você está percebendo, você é pior do que você acha. Ele não podia fazer isso? Ou você e eu achamos mesmo que quando nós nos arrependemos, a gente se arrepende de tudo? Eu lhe pergunto, quando você e eu vamos a Deus pedir perdão pelos nossos pecados, eu pergunto a você: você acha que pediu perdão de todos? Não, só dos que lembram. E você acha que Ele faz assim? Não, eu te perdoo por esses. Mas e aqueles que você nem lembra? E aqueles que você nem se deu conta, que estavam totalmente enveredados em sua carreira pecaminosa? Deus não é assim. E é lindo o modo como Deus trata isso no final do capítulo 4. Eu gostaria que você pudesse visitar o final do capítulo 4, onde Jonas, que a gente vai ver semana que vem, Jonas está irritado. Jonas acha que tem razão para a vida. Ele acha que tem um motivo para dizer que Deus está errado, que todo mundo devia ser queimado e todo mundo devia ser destruído por Deus. Então Deus responde como Deus compassivo, zeloso e bondoso. E o verso 10 do capítulo 4 diz assim: e o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer, numa noite ela nasceu e na outra noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Que olhar, que amor! Ele olha para a raça humana, e ainda que na nossa imperfeita contrição,
Eu vou repetir isso. Nossa imperfeita contrição. Nos aproximamos de Deus, achamos que choramos. Olha, eu estou livre. Você sabe quando você sai daquele momento com Deus onde você deixou tudo diante dele. E você sai lavado, e você sai limpo. E aí você sai e fala assim, deixei. Falei tudo para Deus. Eu disse tudo para Deus. Ele me perdoou. Eu estou livre. Está mesmo. E sai feliz. E sai contando para os outros, Deus é bom, Deus é bom, Deus me perdoa. Você não pediu perdão por tudo. Você não se lembra de tudo que fez. Você e eu somos tolos e não sabemos toda a extensão da nossa maldade. Mas Deus é bom. Deus é bom. Eu posso lhe perguntar uma coisa pessoalmente, indo para o final desse sermão. Se eu tivesse lhe feito 10 pecados contra você, pedisse perdão de 2, como você se sentiria em relação aos outros 8 que eu nem sequer mencionei? Como você se sente quando as pessoas se aproximam de você pedindo meia desculpa? Como você faz? Meio sorriso, né? Aquele abraço de leve, né? Então percebe quem é Deus, por favor. Ele nos ama mais do que nós somos capazes de confessar os pecados. Ele nos ama mais do que somos capazes de perceber nossa maldade. Deus que estava diante daqueles homens está aqui hoje essa noite. Talvez a maior dificuldade em se compreender alguém que necessita e carece de arrependimento é porque quando estamos diante de um final de sermão como esse, fazemos algumas visitas mentais, né? Deixa eu ver. Não, eu não estou em pecado impenitente. Não, eu não estou em nada tão assim. Eu já falei com Deus sobre aquilo. Olha como nós somos. Arrependidos de pontinhas fechadas. Arrependidos com toda a certeza de que já nos arrependemos. Se o Senhor nos traz essa consideração, certamente é porque hoje sobre esse lugar, sobre mim, sobre você, está a mão de Deus, nos dizendo, você não é bonzinho como tu pensa, você não se arrepende tanto quanto acha que se arrepende, você não me convence, mas eu amo você e quero perdoar os seus pecados. É assim que Deus é. Infelizmente desconfiamos da bondade de Deus, mas o que acontece em Nínive, o verso 10 diz que Deus mudou de ideia. Tiago, capítulo 2, verso 13, traz algo lindo sobre essa realidade de Deus enquanto seu juízo e misericórdia. Porque o juízo é sem misericórdia sobre o que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A graça de Deus hoje. A graça de Deus, se aproxime de Jesus Cristo hoje. Se aproxime de Jesus Cristo sabendo que Ele substituiu você muito mais do que a história do soldado. De que Ele alertou você do risco do pecado muito mais do que a mocinha e a fada. De que a história de Jonas é a saga da humanidade. Sei como ser feliz e vou dar cabo disso. E eu pego. Essa é a nossa saga. Mas Jesus Cristo veio para que nós fôssemos salvos dessa consideração. Para que nós prestássemos obediência a Jesus Cristo, não porque de fato a obediência a Deus nos transforma, mas porque Deus requer obediência e transforma-nos para obedecer a Ele. A obediência requerida é de fato a obediência graciosa de quem já foi transformado. Se o Espírito Santo está em operação aí agora no seu coração, se você levantar o seu coração e clamar diante de Deus e falar, tenha misericórdia de mim, já a graça de Deus trabalhando no seu coração. Não há méritos para que você se converta, não há méritos para que se arrependa. Muitos de nós, entristecidos pelo pecado, não encontramos arrependimento porque achamos ainda que o arrependimento deve nos ser dado. Afinal, eu sou crente, então eu mereço arrependimento. Se eu sou crente, Deus prometeu arrependimento, eu tenho que ter. Se eu sou crente, Deus prometeu misericórdia, Deus, eu estou esperando. O que você está esperando? Misericórdia. Eu sei que eu pequei, mas ainda não estou me sentindo. Você continua pecando. A sua frieza quanto à bondade de Deus e seu estado de consideração leve em relação à sua própria maldade é continuamente um pecado diante de um Deus que oferece gratuitamente perdão essa noite. Eu peço que você ore comigo.
Eu peço que, se hoje você entende a necessidade de arrependimento da sua vida, se você entende que está diante de um Deus santo, mas é alguém imundo, se você está diante de batalhas que nos últimos 3, 4, 5 meses, 1 ano, tiraram o teu sono quanto a pecado, você está afastado de Deus, de tal forma que nem consegue sentir sua presença nesse lugar. Vá até o Senhor. Abandone a minha oração no meio do caminho. Se for necessário, se ajoelhe. Ele pede coisas assim. Ele pediu ao rei, ele pediu aos pequenos e grandes. Ele pode pedir a você hoje, essa noite, que em nome de Jesus você não venha se colocar como aquém da necessidade de se arrepender diante de Deus.